Se eu comprar comida saudável, os meus filhos naturalmente vão, em grande parte das vezes, escolher saudável também. Não vou escolher sempre, como é lógico, nós também não escolhemos. Agora, se eu não comer legumes, se eu comprar bolachas constantemente, ou chocolates, ou o que é que seja, naturalmente, eles estão-nos a observar, desde pequenos, eles estão-nos constantemente a observar. E isto não é um fardo, é uma responsabilidade. Olá a todos, bem-vindos ao DECPod, um podcast da DECO. O nosso convidado de hoje é um pediatra para todos, que também usa a comunicação para partilhar o seu conhecimento com os pais. É também professor, autor de um blog, de 2 livros e tem um podcast. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com o Hugo Rodrigues. Olá, Hugo. Olá. Olá, Obrigado Hugo, pelo convite. viva. Nós é que agradecemos no meio de toda esta tua muitas atividades, ainda despendes um bocadinho do teu tempo para vir aqui conversar connosco. É sempre um prazer poder colaborar nestas iniciativas. Muito obrigado. E olha, a primeira pergunta devo dizer que é um bocadinho egoísta, porque eu também me revejo nela. Nós, os pais, nestes primeiros meses de vida dos nossos filhos, temos um conjunto de decisões de consumo para tomar e atualmente essas decisões tornam-se ainda mais difíceis face à enorme diversidade que o mercado nos oferece. Na tua opinião, quais são as prioridades que devem ser tidas em consideração nestas primeiras decisões? Essa é uma ótima pergunta e eu passei por ela também enquanto pai, e vou agora partilhar assim, um pequeno exemplo convosco. Eu, quando estava à espera de ser pai pela primeira vez, estava um dia no hospital a ver na internet carrinhos de bebê, e uma colega minha veio ter comigo e disse: "Oh, para que é tanta coisa? Ele vai ser feliz na mesma." E eu achei aquela frase super interessante, porque nós às vezes procuramos tudo e mais alguma coisa, somos bombardeados por imensa informação, a maior parte dela até supérflua, só que na altura, como estamos mais sensíveis, acaba por parecer tudo muito importante. Portanto, é fundamental, por antecipação, nós pensarmos o que é que realmente iremos utilizar. Sem dúvida que as coisas básicas do carrinho do bebê, do berço, isso tudo faz sentido. Por exemplo, já em relação à alcofa, tenho as minhas dúvidas se será um bem de primeira linha, por exemplo. Parece, para todos os pais de primeira viagem, parece um bem de primeira linha. No meu primeiro filho foi, no segundo já de facto não existiu. Claro, claro, é mesmo isso. Porque realmente pode ser interessante, porque o bebê está lá deitado e na baby cot está um bocadinho mais curvado, mas na verdade não é assim tão importante quanto isso. Para transporte automóvel não deve ser utilizada, deve ser sempre utilizada a baby cot, e aí sim faz sentido uma boa baby cot. E portanto a alcofa é algo onde se pode poupar algum dinheiro, porque não me parece absolutamente necessário. Depois a questão das roupas, que a pessoa perde tanto com as roupas e usa 2 ou 3 vezes, quando não tem o azar de tirar uma da gaveta e dizer: "Ei, já passou a idade desta, já não vai vestir." Portanto, essa parte. Sim, é verdade. Já agora também em relação às roupas, um conselho prático: primeiro vejam como é que abrem e fecham, e depois escolham as mais bonitas. Porque senão, isso é uma diferença também do primeiro para o segundo filho, não é? Porque Exatamente. no primeiro é o que é mais bonito, no segundo vê-se o que é prático, e depois dentro do prático o mais bonito. Portanto, eu diria que não é preciso muito um utensílio para dar banho, pode ser uma banheira daquelas de bebê, pode ser a de Chantala, depois depende de como é que os pais vão utilizar. A questão das fraldas, faz sempre sentido tentar encontrar promoções nas fraldas, e por muito que achem que estão a comprar muitas, vão ser por precisar de comprar mais. Sério? Portanto, nunca são demais. Não há nenhuma desvalorização do primeiro para o segundo filho, é mesmo a experiência que já nos traz melhores decisões. Sim, aqueles Sim, cuidados, sem dúvida. não é? Claro, sem dúvida, não acho que tenha nada a ver com desvalorização, tem a ver com algum conhecimento de causa, digamos assim. Começa a ser um mecanismo automático, não é? Que nós acabamos por ter um automatismo dizendo: ok, claro, já não é preciso, já sei como é que isto funciona, e portanto já simplificamos muito mais, claro. E vamos ver o que é que realmente vamos utilizar, o que é que não vamos utilizar, acho que é um pouco por aí. Exato. O teu projeto que é aqui nosso parceiro, o teu podcast, de momento a SOS ou SOS, e aliás depois até te pedia para nos explicares esta tua dupla denominação. Pretendes com ele que seja, digamos, um consultório de portas abertas? O que é que te levou exatamente, o que é que te motivou a esse projeto? Sim, ser um consultório de portas abertas acaba por ser um pouco perigoso, embora a ideia é mais ou menos essa. Eu diria que mais que é uma conversa de sofá à distância, porque agora tem que ser assim, quase como se fosse uma consulta.
Ou seja, é uma conversa informal, a ideia é ter um convidado todas as semanas para conversar sobre um tema, daí o SOS, porque é uma conversa intimista, mas ser SOS porque é um pedido de ajuda do convidado, que vai dizer que ou não come bem, ou não dorme bem, ou alguma questão com as vacinas. Temos vários temas, portanto convido as pessoas a ver, não vou já revelá-los todos para não perder o interesse. Claro que sim. Claro sim, nós também recomendamos, é muito interessante. E a ideia depois é quase simular um espaço de consulta, é verdade, portanto essa imagem não é errada, mas numa conversa a dois, mas que acaba por ser a milhares, porque muitas das pessoas que vão ouvir ou ver a conversa vão se rever naquela problemática, e a ideia é deixarmos também alguns conselhos que possam ser úteis para outras famílias que estejam a passar pela mesma situação. Portanto, é mais ou menos um consultório de portas abertas. E falando um bocadinho sobre isso, porque tem tudo a ver com este podcast, que é a questão da comunicação, ou seja, nós muitas vezes quando falamos em algumas áreas, e a saúde é sem dúvida uma delas, nós estamos a falar de áreas que são muitas vezes complexas de transmitir às pessoas, não é? A mensagem tem que ser o mais rigorosa possível, o mais correta, mas ao mesmo tempo o mais simplificada, não é? Claro. Que papel é que tu achas que a comunicação tem neste tipo de áreas e em concreto na pediatria? Tem um papel fundamental. Eu, nas minhas aulas, até digo muitas vezes isso, ou nas palestras, nos congressos, quando falo sobre comunicação, ponho em pé quase de igualdade o conhecimento e a comunicação. São as duas grandes armas que nós, profissionais de saúde, temos. Se nós temos muito conhecimento, mas não soubermos comunicar, não vamos conseguir utilizar esse conhecimento em prol do doente. Sim. Se só comunicarmos e não soubermos o que dizer, não vamos estar a fazer nada em prol do doente, a não ser que tenhamos sorte. Portanto, o conhecimento e a comunicação têm que estar de mãos dadas, e deve ser um investimento tão grande na comunicação como no conhecimento, e isso não existe. Nos cursos de saúde investe-se muito no conhecimento, investe-se pouco na comunicação. Eu acho que até o investimento deveria ser prévio, deveria ser durante o secundário, até às vezes no ensino básico, porque a comunicação também se trabalha. Claro que nem todos comunicamos da mesma forma, nem todos temos a mesma vontade. É verdade, como nem todos temos a mesma vontade com a matemática, nem todos temos a mesma vontade com o português, com o desenho, com a música, com o que é que seja. Temos aptidões diferentes, mas podem ser trabalhadas e podem sempre ser otimizadas. Portanto, acho que era importante olhar para os cursos de medicina para otimizar a comunicação, porque a ciência não tem que ser chata, mas é fácil ser chata. Exatamente. E sabes que nós estamos a termos... os médicos serem chatos também. Sim. E não é tanto chato, mas sabes que nós muitas vezes temos consumidores, não é, que recorrem à DECO a reclamar determinados assuntos, ou mesmo a desabafar ou pedir esclarecimentos. E algumas situações até estão relacionadas com a saúde. E uma das questões que nos é apresentada é exatamente essa, ou seja, as próprias pessoas chegam à DECO a pedir esclarecimentos sobre os relatórios que lhes são apresentados, aquilo que o médico disse, e portanto, e nós não somos de saúde, como é óbvio, no fundo só estamos a analisar aquela questão do ponto de vista até mais jurídico, não é? E a verdade é que muitas vezes para nós também não podemos estar a transmitir essa informação como tu dizes, nós não temos esse conhecimento e portanto não podemos transmitir, só podemos transmitir enquadramento jurídico, mas é muito interessante tu digas isso, porque de facto nós identificamos até nos nossos consumidores, como nós costumamos dizer, exatamente essa dificuldade e portanto é sem dúvida fundamental. Eu quando digo que os médicos são chatos, atenção, eu sou médico, eu estou incluído no pacote, não estou para os advogados também. Chatos no sentido que a linguagem, se for técnica, não passa mensagem. Eu sei falar em chinês agora neste podcast, as pessoas iam achar que eu era um chato porque estava a falar para uma população portuguesa em chinês. Pronto, acaba por ser um pouco isso, nós temos que tentar adequar. Nem sempre é fácil, por isso é que exige treino, exige que nós trabalhemos e na maior parte das vezes que tenhamos a capacidade de nos colocar do lado de quem ouve. Certo. E isto é importante. A DECO, e em particular através da DECO Jovem, para quem nos está a ouvir e não conhece, é um projeto que a DECO tem, que leva às escolas conteúdos sobre as mais variadas questões de consumo, trabalha um tema atualmente que é o da alimentação saudável. Qual é que achas que é o papel dos pais na criação de hábitos alimentares saudáveis e a importância que isso tem naturalmente para o desenvolvimento das crianças? Os pais são o elemento central, são eles o elemento central, são os modelos. Nós, enquanto pais, agora estou a pôr-me também do lado do pai, somos os grandes modelos dos nossos filhos e, portanto, desde logo, nós temos que dar o exemplo que queremos que eles sejam aproximados. Se eu comer bem, os meus filhos, naturalmente, vão comer bem. Se eu comprar comida saudável, os meus filhos, naturalmente, vão
em grande parte das vezes, escolher saudável também. Não vou escolher sempre, como é lógico, nós também não escolhemos. Agora, se eu não comer legumes, se eu comprar bolachas constantemente, ou chocolates, ou o que é que seja, naturalmente, eles estão-nos a observar, desde pequenos, eles estão-nos constantemente a observar. E isto não é um fardo, é uma responsabilidade que tem que ser usada em proveito dos nossos filhos. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que o nosso papel enquanto pais é o mais importante. Claro. Não é só importante, é o mais importante. E relacionado também com isto, nós em 2019 tivemos aqui uma alteração à lei no que diz respeito ao Código da Publicidade e, portanto, houve aqui algumas restrições relativamente à publicidade que era dirigida a menores no que diz respeito a elevados níveis de açúcar nos alimentos, de sal e por aí em diante. Tu achas que ainda há alguma coisa mais a fazer a este nível, a nível da publicidade, ou a tua opinião sobre isto? Sim, claro que sim, a publicidade arranja sempre forma de chegar aos consumidores e de chegar de forma eficaz, é que não é só chegar, é chegar aí é que é o grande exemplo da comunicação, se calhar muitas vezes tem um conteúdo muito válido, mas com uma boa capacidade de comunicação consegue-se chegar e ter o efeito pretendido. No fundo também é um exemplo do que estávamos a falar há pouco, mas ao contrário. Certo. Sem dúvida que a publicidade vai continuar a existir, nós não conseguimos boicotar, isso é uma realidade. Mais uma vez, a publicidade existe, deve-se dar a conhecer, mas desde cedo, desde sempre, nós como pais devemos preocupar-nos em escolher bem e mostrar e reforçar as escolhas boas, não no sentido de estás a ver, não, mas dizer, olha, vou comer tomate, gosto muito de tomate, quer dizer, este já é diferente, em vez de dizer, come o tomate porque te faz bem. Não é esta a mensagem. Eu estou a dizer que eu gosto. Pronto, isto vai dar a motivação ao meu filho para provar de vez em quando. Sim. Pronto, e é um pouco... O espírito crítico, não é? Sim. Bem, quando eu dou mirtilos aos meus filhos e amoras, há sempre uma para olhar para os amoras e para os mirtilos, que é logo de afastar, mas sim, mas também parece que é essa a questão do exemplo, não é? Porque isso até chega, não é uma imposição, não é? É mesmo o tal mostrar, não é? Para eles seguirem, não é? E há um aspecto que é muito importante, que está muito em voga hoje em dia, que tem que ser pensado claramente quando falamos com crianças, que é a questão da inteligência emocional. Nós temos que desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos, mas nós também temos que ter a nossa inteligência emocional desenvolvida. E eu, se conseguir despertar emoções nos meus filhos, com as minhas atitudes, com aquilo que eu digo, vou ser muito mais eficaz do que estar só a dizer, a passar informação. O exemplo que eu dei há bocadinho é igual. Se eu disser, o tomate faz-te bem, estou a passar informação. Se disser, eu gosto muito de tomate, já estou a passar uma emoção. Certo. E, no fundo, estou a condicionar o comportamento de uma forma muito mais eficaz. Temos que ser inteligentes do ponto de vista emocional. A comunicação é muito inteligência emocional. Não é só inteligência de todo. verbal. Sim, portanto, e as pessoas apreendem-se muito pela comunicação, já falamos nisto nos episódios, muito pela emoção, não é? Portanto, as informações apreendem-se muito pela emoção. Sem dúvida. Claro que sim. Também, e falando um bocadinho disto, que também é bastante importante no que diz respeito à comunicação, tu no teu projeto de Pediatria para Todos falas sobre um tema que é a influência negativa da utilização dos ecrãs nas horas das refeições. Queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Falo, os ecrãs vieram renascer, digamos assim, desde há um ano para cá. Porque se até um ano para cá eram vistos quase como o diabo na cruz, de há um ano para cá começaram a ser vistos como um auxílio, como uma forma de aproximar pessoas e temos que perceber que o contexto mudou um pouco. De qualquer forma, esse enfoque dos ecrãs no momento da refeição é importante, porque se nós agora somos mais permissivos com os ecrãs no dia-a-dia, porque as crianças é forma de comunicarem umas com as outras, porque vão ter atividades online, porque estão em casa, não podem ser tanto, não têm as atividades físicas deles, não têm as atividades esportivas, lúdicas, culturais, e portanto vão estar com mais exposição aos ecrãs, nós temos que ceder aí também. Na refeição é diferente, porque a refeição, nós com bebés trabalhamos muito o sabor dos alimentos, e dizemos aos pais, vai variando os sabores, e esquecemos que a alimentação é muito mais do que sabor só. A alimentação é sabor, é textura, é cor, e a cor tem que se ver. Se eu já olhar para um ecrã, vejo a cor do ecrã, não vejo a cor do prato, e é a relação que se estabelece com os alimentos, com o momento da alimentação e com as pessoas que estão connosco. Portanto, estes dois últimos aspectos, a relação
e a cor só se conseguem desenvolver se nós não tivermos aqui um obstáculo, uma barreira que vá distrair a criança daquele momento. Certo. E os ecrãs funcionam como essa distração fácil e errada no momento da refeição. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que para todos, até mesmo não havendo crianças em casa, se fossem só adultos, os ecrãs no momento da refeição deviam ser abolidos. Nós marcávamos reuniões ao almoço e ao jantar, agora não se marca, mas marcávamos, é um momento de partilha e, portanto, certo, esta partilha, esta interação tem que ser motivada com bebés, com crianças, com adultos, isto desde o nascimento quase, desde os primeiros meses. Esse é um grande desafio, mas indiscutivelmente ecrãs e telemóveis à mesa, não é? Não. Aí não há meio termo, tem que ser não mesmo. É mesmo não. As crianças não é suposto estarem quietas. Nós temos que perceber isto. É muito difícil mantê-las à mesa. Os meus filhos estão nessa idade. É um grande desafio, e porque na verdade nós também estamos cansados, etc. Mas aí eu tenho feito muito esse esforço na mesa para se estar à mesa. E não é fácil, mas tem mesmo que ser. Houve outra questão que é uma grande preocupação nossa na DECO, é a navegação segura pelas crianças e os jovens na internet. Questões como o cyberbullying, a dependência das redes sociais, agora a adição de jogos online, são matérias que já entram no teu consultório, ou seja, desde crianças mais novas? Sim, entram principalmente a questão da adição aos jogos e das dependências das redes são muito frequentes. O cyberbullying também vai acontecendo, mas às vezes também não entra de forma tão declarada, às vezes temos que ser nós a desenrolar o novelo. Portanto, nem sempre é logo a primeira preocupação, às vezes, principalmente adolescentes, têm alguma dificuldade em verbalizar essas situações num primeiro contacto, então aí às vezes temos que ser nós a ir buscar. A questão dos jogos e das redes sociais é um problema e agora agudizou-se, como é lógico, as crianças e adolescentes passam muito mais tempo à frente aos ecrãs. Claro. É importante que os pais percebam que o uso dos ecrãs não tem obrigatoriamente que ser um ato isolado. Ou seja, haverá momentos em que eles vão estar sozinhos, porque os pais estão em teletrabalho, porque estão a fazer outras coisas, mas tem que haver momentos em que os pais partilham o uso dos ecrãs com os filhos, por dois motivos. Primeiro, para perceber o que é que eles estão a fazer. E segundo, para dar o exemplo, mais uma vez, e direcionar. Eu jogo Fortnite com os meus filhos, online, com os amigos deles. Eles acham engraçado, não jogo nada, sou um zero à esquerda, mas eles acham engraçado e eles próprios acham piada a isso, porque... É uma partilha também, não é? Eu estou a partilhar um interesse deles, eles mostraram que aquilo é importante para eles, eu disse, sim senhora, se é importante para vocês, eu também quero estar. E eles próprios é que me vêm chamar para ir jogar com eles às vezes, que é engraçado, nós podemos pensar que não, eles é que vêm chamar. E eu quando estou, vou interagindo com aquele meio e da forma que eu acho correta. E mais uma vez, eles vão seguir o exemplo muitas vezes. Eu não vou estar a insultar, não vou estar... Portanto, vou estar a dizer piadas, vou estar a chamar a atenção para outros aspectos, de forma subliminar, mas que eles vão seguir mais tarde também com exemplo. Não vão seguir sempre, atenção, não há anjinhos, não vão seguir sempre, nem temos que ter essa pretensão. Sim, tem a sua própria personalidade, não é? E as crianças erram muito, como nós adultos também erramos muito, e faz parte do crescimento e do desenvolvimento. Mas a nós adultos compete-nos ir indicando um caminho, mostrando um caminho, e acho que se nós estivermos lá, como com a televisão, como com os vídeos que eles vão vendo... Como uma ida a um jogo de futebol, querer ver com eles, exatamente, querer ver com eles, e vou ter-me a ir indicando o caminho e mostrar-lhes que há momentos em que estamos todos a fazer o mesmo uso dos ecrãs. Pode ser um ato social, por estranho que isto pareça. E às vezes são eles que vêm chamar. Olha, anda a ver este vídeo connosco, olha, anda a jogar connosco. Isto é interessante. Isso é bom. Essa participação, essa partilha é muito importante, não é? Sem invadir a privacidade deles, atenção. Sem invadir a privacidade deles, isso é que eu acho que também é importante. Pois. Outra questão que certamente muitas das pessoas que nos vão ouvir se vão rever é a ida ao supermercado. Vemos muitas vezes que os mais pequenos, até porque as próprias estratégias de marketing que há pouco falamos, as grandes superfícies também as trabalham bem, e portanto está não só à medida deles, como no caminho final, no sítio certo, exatamente. E eles querem colocar tudo dentro do carrinho de compras. Que conselhos e estratégias é que achas que devemos utilizar para evitar esse comportamento?
Sim. Assim, neste momento é fácil, é não levar as crianças Pois para casa. Exatamente, agora é fácil. Facilitar isso. Não, E no mas depois, online também é mais fácil. exatamente. Agora, por antecipação, se for uma criança que tem mais predisposição a pedir, a querer por antecipação, podemos negociar. Não quer dizer que tenhamos que ser implacáveis, até podemos ceder um bocadinho, mas não podemos é ceder sempre, porque se nós cedemos sempre uma vez, rapidamente vamos ter que ceder 2 ou 3. Portanto, por regras, claramente as regras são nossas, há coisas que são negociáveis, mas há outras que não. Portanto, as regras são nossas, dos adultos, e se percebemos que vai haver ali alguma situação de conflito ou de ideias diferentes, antecipar o problema, falar sobre ele e explicar, olha, atenção, hoje vamos às compras, mas hoje não vamos comprar nenhum brinquedo, se calhar da próxima vez já pode ser. Por exemplo, volta e meia, sem estar combinado, podemos nós, inclusivamente, dizer, olha, estás também aqui, vamos, escolhe qualquer coisa. Pronto, este género de situações, mas, acima de tudo, demonstrar que o controle está do nosso lado. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que são eles que mandam, eles não podem perceber isso. Pois. É uma negociação É diplomática. máxima, máxima, porque é o que eles dizem mesmo. É isso, se nós mostrarmos que somos nós que controlamos a situação, eles pisam menos o risco. Certo. Temos que transmitir com segurança as regras. Se eles percebem que nós vacilamos, eles vão lá. E colocá-los a escolher é uma boa estratégia, não? Eu às vezes tento isso. Sim, claro. Claro. Tens de escolher entre isto ou aquilo. Exato. E depois ali aquela dúvida que eles ficam. Exato, se possível, escolhas controladas. Porque se nós damos escolhe, depois... Não, depois escolhe entre A ou B, não é? Entre umas bolachas ou... Exatamente. Sim, o meu filhote mais novo adora isso. Às vezes olha para mim para o frigorífico e pede-me, mãe, esta ou esta, qual queres? Portanto, já sabe. Boa, é fixe, isso é ótimo. Lá está, ele interiorizou já essa forma de estar, isso é muito importante. Até com a escolha da roupa, às vezes quando eles começam a escolher a roupa de manhã e tudo, acho que isso é importante. Sim, sem dúvida. E passando agora aqui para uma questão, pronto, que todos nós estamos a viver, que é a questão do confinamento, não é? Qual é que achas que é o impacto que todas estas restrições terão nas nossas crianças e nos nossos... Nas crianças acho que o impacto não vai ser muito grande, porque voltando à normalidade... Já valeu a pena esta conversa só para ouvir isso. Mas é mesmo isso, porque nós tínhamos algum receio, tivemos o primeiro confinamento, tínhamos algum receio do que é que ia acontecer, e aquilo que nós percebemos é que não aconteceu nada. Questões de ansiedade, depressões, stress pós-traumático, não aconteceu nada. As crianças são fantásticas, elas adaptam-se muito bem. E as crianças pequenas... sofreram. Exato. As crianças pequenas, os confinamentos trouxeram-nos o que eles queriam, que era o tempo com os pais. Agora, a nós pais cabe-nos dar tempo de qualidade. Isto é outra questão, por isso é que realmente quem sabe são os pais. Mas eu trouxe aquilo que eles queriam. E claro que eles não precisam de contacto com as outras crianças. Mas voltando à normalidade, rapidamente isto não passa de uma recordação e salvo algumas situações pontuais, não haverá problema, espero eu, e à luz do que já tivemos no ano passado, acredito mesmo que será assim e é o mais provável. Com os adolescentes pode ser um pouco diferente. Temos visto alguns casos mais de ansiedades, com algumas perturbações do humor, quadros depressivos. É difícil, porque são situações ainda pontuais, perceber se está relacionado ou não. Que há uma coexistência temporal, mas isso pode ser só fruto até da altura do ano. Sabemos que nesta altura do ano também é mais propícia a isso, a primavera e o outono. Portanto, às vezes pode ser relacionado. Do modo geral, crianças acho que não vamos ter problemas significativos e adolescentes acho que também não. Podemos ter um bocadinho mais que as crianças, mas também acho que não vai ser significativo, porque voltando à normalidade, eles vão rapidamente adaptar-se novamente. A capacidade de adaptação. É que não voltem para casa outra vez. Sei que nós temos que ter atenção, porque também já começa a ser demasiado. Temos que contribuir todos, não é? Temos que contribuir todos para isso. Muito bem, a conversa está a ser ótima, mas temos aqui o tempo como nosso inimigo. E, portanto, agora vamos te desafiar para uma dinâmica. Não sei se estás preparado, esta é a parte difícil. Estou nervoso, não sei o que é. A dinâmica, eu já conheço as regras, portanto vamos dizer aqui dar aqui 2 ou 4 questões e tu vais ver se sim ou se não e podes justificar, nós facilitamos. Então, vamos então começar. Eu já pensei num tema para o meu próximo livro. Sim. Já pensei, mas ainda não posso revelar. Claro, é justo. Mas sim, mas está pensado. Boa. E no meio das tuas 1001 funções e atividades, sei que também tens uma veia artística e, portanto, eu já toquei trombone.
Claro que sim. Esse aí, acho que temos aí um Inside que information. ventilou isso. Sim. Exatamente. Fiquei trombone durante 20 anos numa orquestra, sim. Espetacular. E estou a pensar retomar agora. Só tenho que ganhar. Era isso que eu ia o vos perguntar a primeiro. seguir. Exatamente. Maravilha. Já dei os meus passos, só que entretanto veio o confinamento, porque o meu filho mais velho começou a tocar numa orquestra e eu já fui ensaiar uma vez com um trombone que me emprestaram. Portanto, quando voltar aos ensaios, provavelmente vou voltar a tocar. Boa. Não sei onde é que vou arranjar tempo, mas vou voltar a tocar. Sim. Eu já fiquei nervoso num direito televisivo. Se fiquei, não me recordo, confesso. Eu por acaso também achava que não. Estás sempre tão à vontade. Se calhar na primeira vez não sabia para o que ia. Foi uma conversa com a Júlia Pinheiro e com o João Paulo Rodrigues. E se calhar aí fiquei um bocadinho nervoso no início, já não me recordo muito bem, mas se fiquei também passou rápido. Boa. Parecia-me que era essa a tendência da tua resposta. E agora esta que eu devo dizer que acho ótima. Eu já me fiz passar pelo meu irmão gêmeo quando éramos miúdos. Tens de dizer a verdade. Já me fiz passar pelo meu irmão. Acho que todos os gêmeos acabam por fazer isso. Eu acho que tem que ser, é uma regra. Quando éramos miúdos e quando éramos adultos. Sim, também conseguem. Sim, tenho tempo para contar, um minuto? Claro que sim. Foi super engraçado, foi na praxe, ainda hoje tenho colegas que me relembram este episódio. A minha faculdade tinha 3 pisos de pé direito duplo, portanto equivalia a 6 andares. Então eu já estava trajado, fui chamar um caloiro, repeti isto com vários, chamar um caloiro e disse: olha, eu tenho uma aula agora, por favor, vais lá acima ao piso de cima, buscar a minha pasta que está em cima de uma mesa verde e traz-me depressa que eu tenho aulas. Tens é que ir a correr. Eles iam a correr, subiam as escadas todas, e estava lá em cima o meu irmão de pasta na mão e perguntava: ouve lá, demoraste tanto, vinha o primeiro, estás a brincar comigo? Vai-te embora. É delicioso. E eles vinham cá abaixo, chegaram cá abaixo a correr, e estava cá eu outra vez, que dizia: ouve lá, estás a gozar. Eu não disse para vir a correr. Muito bom. Mas para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, pois, é portanto explicar isso. Sim. Portanto, essa foi já era tudo, foi super divertido. Eu só me lembro de uma colega branca até que se disse: eu tenho que me sentar. Eu não sei como é que fez isso, tenho que me sentar. É maravilhoso. Foi super engraçado, sim. Mas pronto, foi inocente, apesar de tudo. Sim, foi super brincadeira. Pela positiva. Maravilha, que maravilha. Hugo, olha, nós agora temos mesmo uma pergunta que encerra normalmente estas conversas, que está relacionada aqui com o papel que a DEC pode ter relacionado com várias áreas e com vários setores. E na tua perspectiva, então, qual é o papel que a DEC pode ter no setor da saúde juvenil? Pode ter vários papéis. Um que é evidente é o papel nas escolhas na questão da puericultura, que isso vê-se na prática. Muitas vezes os pais trazem os vossos estudos, as vossas comparações à consulta e dizem: não é que recomendam isto. Portanto, acho que é extremamente importante. Nunca apanhaste nenhuma recomendação menos positiva, não? Não, estou a falar das comparações. Das comparações. Sim. Aquelas escolhas acertadas. Sim. Pronto, acho que esse é um papel muito importante, porque ajuda, primeiro, a garantir a qualidade e depois a relação qualidade-preço, que é extremamente importante numa altura em que os gastos são infindáveis. Acho que é importante. Depois há algum aconselhamento jurídico também em situações pontuais, parece-me importante, mas eu se tivesse que destacar um papel, até pela relevância prática que eu vejo no meu dia-a-dia, seria esse, de ajudar os consumidores nas escolhas certas, em termos de qualidade e em termos de preço. Que bom, terminamos como começamos, de facto é um momento difícil. Hugo, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade, simpatia, excelente conversa, como já prevíamos, e até breve, seguramente vamos ter outras oportunidades para falar. Um grande abraço e muito obrigado. Um abraço, obrigado. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. A DECO sempre consigo.